Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Ei, Johnny, boa tarde a todo mundo aí da mesa, aos ouvintes, vocês estão bem? Graças a Deus, e por aí? Tudo bem, graças a Deus. Olha, doutor, tem tantas perguntas aqui da semana passada que a gente já começa com um represamento aqui, tá? Vamos nós. E são perguntas bem aleatórias, tá? Tem gente querendo saber Sem aqui problema. de creatina e tem gente querendo saber aqui também sobre doença de afta, que tá dando na boca e quer saber o motivo. Então tá complicado não isso é daqui. íngua, não é íngua igual o Mário fala, mas é afta. Vamos nós. Não é íngua, mas é afta. Ó, vamos começar respondendo aqui. O Albertoni está desejando uma boa tarde. Foi na semana passada, mas hoje continua desejando uma boa tarde. E ele quer saber sobre creatina. Quem pode tomar? Se tem alguma contraindicação? Pode atrapalhar o funcionamento dos órgãos? O que a gente pode falar para ele, doutor? O Johnny, é o seguinte, Albertoni, creatina nada mais é do que uma proteína que eles foram conseguindo deixar ela mais limpa para que a absorção da gente fosse maior. Então, por exemplo, hoje para você comer uma quantidade de proteína adequada, na mesa do brasileiro que come carne ou ovo, isso é comum, ou até soja, isso é comum. Não é difícil você alcançar o nível de proteína que você precisa para a sobrevivência normal, habitual. É diferente daquelas imagens que a gente vê daqueles indivíduos raquíticos na África, em algumas situações de guerra, que o menino faz às vezes até edema, ele faz inchaço porque ele não tem proteína. A proteína serve, dentre outras coisas, para criar músculo, mas para também deixar o sangue da melhor forma possível. Bom, dito isso, com o tempo, as pessoas foram percebendo que se você aumentar a quantidade de proteína que você ingere, você potencializa ganhos de massa muscular. Mas isso não é uma situação inócua, assim, sabe? Não é simples assim. Em alguns indivíduos isso pode trazer sobrecarga de fígado e de rim, principalmente de rim. Os nefrologistas não gostam muito da ideia de quem não tem indicação para fazer essa suplementação, para comer a mais essa proteína, eles não gostam muito porque é como se obstruísse os filtros do rim. Então, creatinina é uma boa ideia, ela é uma ótima ideia. Só para você ter ideia, Johnny, se eu pegar um copinho desse de whey, que as pessoas tomam aí, que no meio dessas proteínas tem creatina, e eu comer, é o equivalente às vezes a 10 ovos. A 10 claras de ovos, só para você ter ideia de como aquilo é potencializado, como aquilo é cristalino, como aquilo é limpo, puro, só que não é todo indivíduo que deve fazer uso. É claro que assim, todo mundo usa, doutor Henrique, você está apavorando os outros. Não estou não. É que eu estou lá na ponta no consultório e vejo, às vezes, aquele indivíduo do todo mundo que não vai bem. Então a dica é, você é mais velho, tem mais doença do que deve, nunca se cuidou, meu amigo, passa no nutrólogo para o cara fazer exame seu para saber se você tem indicação de. Até a gente chegar, Johnny, nessa cereja do bolo de tentar melhorar a capacidade muscular, tomando a creatina, vai muito de atividade física para ser feito, que também tem ganho exponencial sem fazer a suplementação. Mas é uma ótima coisa? Sim, para quem tem indicação é maravilhoso o uso. Não substitui, por exemplo, o ovo, né? Você estava falando aí da quantidade que é equivalente a uma grande quantidade de ovos, por exemplo. Não vai substituir essa alimentação. Ela precisa continuar sendo feita, né, doutor? Isso. Não, a alimentação ela tem que ser regrada de qualquer jeito. Basta você ver esses grandes atletas no mundo aí. O cara come de uma maneira rigorosa. A Graciane Barbosa não come chocolate há 20 anos, cara. Então não é simples assim. Mas em indivíduos, por exemplo, vou te dar um exemplo pontual aqui para a gente entender. Em indivíduos que têm colesterol muito alto, eu não quero que ele coma 10 ovos. Porque isso, por conta da gema, aumenta muito a capacidade dele de ser um cara com colesterol alto. Então, nesses indivíduos, ou a gente faz, o nutrólogo, o nutricionista tem a manha de fazer isso. Separa a gema de clara, por exemplo, já ajuda muito. Mas não tem tempo, tá? Não dá conta, ou então prefere o uso dessa substância mais
mais limpa, não há grandes problemas, desde que ele não tenha grandes problemas de saúde. Então, a sacada inicial, Johnny, dessa história toda de suplementação, principalmente para quem está indo com objetivo estético, é procurar alguma coisa se você tem problema de saúde. Porque se você tiver, cara, além de você não ganhar o estético, você vai arrombar aquele problema que você já tinha de saúde e não sabia que tinha. Então, a sacada para quem está nos escutando não é a doutor Henrique falou para não usar. Nem sempre, meu bem. Vai atrás. Corre atrás, o cara faz exame, se você estiver saudável e com indicação de fazer uso, faça uso, seja feliz também. Cada um vai ter um efeito diferente, né, doutor? É importante ir lá consultar o médico mesmo. Exatamente. E aqui fica muito difícil da gente falar isso para a população em geral. A dica é procure o médico, é melhor. Eu fiquei chocado com uma informação aqui que você passou. Sobre Vamos a nós. Graciane Barbosa, 20 anos sem comer um chocolate. Misericórdia. Aff, Maria. Eu falei 20 anos, mas daqui a pouco é 18. Mas eu já vi uma reportagem dela, é assustador o que aquela mulher come. Aquela mulher come o que o trabalhador braçal come, assim, é assustador. Por isso que ela está no nível que ela está. A mulher tem, sei lá, 2% de gordura. Doutor, vamos lá. O resto dos % de gordura dela eu peguei para mim. Eu não sei a quantidade. Eu tô magrinho, mas tô gordinho ali. Aquele falso magro, né? Guto Cowboy. Guto Cowboy tá com um problema aí. Ele tá dizendo que já tá com o peito bem catarrado, tá dizendo que não sabe o que fazer pra acabar com isso. Já tem uns 5 dias suando o nariz o dia inteiro. É pra se preocupar e procurar um médico? O que ele faz, doutor? Ô, Johnny, olha que legal. Tem 2 situações aí que precisam ser ditas. Toda infecção que dá catarro, a gente deve dividir ela em vírus ou bactéria. A infecção de vírus, ela geralmente é mais branda, com menos catarro e autolimitada. O que quer dizer isso? Além dela ser um pouco mais fraca do que as infecções de bactéria, elas duram de 5, 7, no máximo 10 dias. Isso é uma coisa. Então, todas as vezes que vocês ficaram resfriados, nunca foi 21 dias de resfriado, nunca foi. Demora 3, 4 dias, já está um pouco melhor, daqui uma semana já está melhor, aquele sábado que estava ruim, no outro já está bom. É assim, porque a doença é autolimitada. A outra, exceto os Covid da vida, dos HN1, não estou falando disso, estou falando do corriqueiro. Na doença bacteriana é diferente. É um quadro, às vezes, mais arrastado, mais grave, dura mais do que esse tempo, faz febre junto, é mais catarro e não melhora, a não ser com antibiótico. Então nós vamos dividir a coisa do cowboy aí com 2 possibilidades. Uhum. Ou nós estamos diante de uma doença que já passou e só ficou o catarro, e existe essa entidade gravada na medicina, chama tosse pós-infecciosa. O sujeito fica, às vezes, limpando aquela infecção que ele teve via catarro durante mais alguns dias, mas ele já está melhor, desobstruiu o nariz, ele não tem queda de estado geral, está levantando, acordando de manhã, trabalhando. Ou nós estamos vendo a doença progredir. Ontem estava pior, ontem estava melhor do que hoje. Se ontem está melhor do que hoje, depois de 5 dias de doença, está na hora de procurar um médico, porque pode ser que seja bactéria, e aí, meu amigo, não vai resolver com o tempo, vai resolver com antibiótico, não tem jeito. Doutor Henrique, usar esses soro para fazer a limpeza do nariz, isso tudo é aconselhável para poder ir limpando? Adianta muito. Adianta, Johnny. Por quê? Do lado do nariz da gente, Johnny, porque os ossos da face são muito pesados, Deus, Buda, Iemanjá, criou alguns bolsões de ar lá dentro. Então tem cavidades e mais cavidades dentro dos ossos que fazem os ossos da face, do rosto. Esses ossos com buracos são chamados de seios. E esse seio tem por função umidificar e deixar mais aquecido o ar que entra. Então o ar, quando ele entra pelo seu nariz, ele roda nesses bolsões de ar lá dentro, nessas crateras dentro do osso, para ele esquentar e umidificar. Esses bolsões são os primeiros que enchem de catarro. E enchendo de catarro vira o que a gente chama de meio de cultura para a bactéria. O que é isso? Comida para a bactéria. Você tá entregando para a bactéria o que ela mais gosta, que é catarro. Ela vai comer tanto que ela vai reproduzir mais e vai virar infecção. Então, qual é uma das sacadas das infecções, principalmente das vias aéreas altas? Sinusite, rinite, amidalite. É lavar o tempo inteiro, é não entregar comida para a bactéria. Essa é uma sacada monstra na medicina. Bacana, uma boa dica mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. O Gabriel está dizendo o seguinte, que ele nunca tinha visto um medicamento, que ele foi numa casa de produtos naturais, o rapaz apresentou para ele um medicamento chamado espirulina. Ele perguntou quais são os efeitos, para que serve isso e se tem risco fazer uso diário. O senhor conhece, doutor?
Ô, Johnny, eu fiquei devendo muito da Alberto, feio, eu fiquei devendo, mas eu não consegui ler. Passa para um desse treino, fala para esse filme esperar que na semana que vem eu consigo responder o que é espirulina. Fechado, Gabriel. A gente vai descobrir o que é isso. O doutor vai trazer pra gente na próxima semana. Vamos continuar aqui com o Não, Wellington. O Wellington tá falando o seguinte, ele tá com sintomas de refluxo. Tá tentando marcar uma consulta com o gastro, mas está distante demais essa data da consulta. E ele tá repetindo aquele remédio que o médico passou para ele da vez anterior. Tá melhorando. É aconselhável fazer isso? Quem já tem um problema de saúde, voltar a tomar o medicamento sem procurar o médico? Olha, é o seguinte, tratar refluxo não é difícil é entender o porquê do refluxo. Se já entendeu o porquê do refluxo, não tem gravidade nenhuma na história do refluxo dele, meu conselho, volta a tomar o remédio. Se tem 3 anos, 5 anos que ele fez o negócio, tratou também da vez sem fazer grandes exames, nunca ninguém tem um grande diagnóstico, não vai tratar de novo, porque às vezes está escondendo a doença que está aparecendo e ele vai dar conta de curar daqui a pouco. Sou eu que estou passando a mesmíssima coisa com refluxo. Eu estou primeiro fazendo diagnóstico. Eu não tomo omeprazol, eu tomo, mas sei da possibilidade de ser eu procuro ajuda antes de qualquer coisa. A ideia de tomar remédio, pronto, resolvi o sintoma, não vou procurar, não é certo. Doutor, a ligação falhou um pouquinho aqui, a gente não conseguiu ouvir tudo. Só estava falando do omeprazol e aí sumiu completamente a ligação. Só pode repetir? Doutor? O doutor Henrique Bonaldi, provavelmente a ligação dele aqui caiu, já estava difícil conseguir compreender o que ele falava ali. Estava respondendo uma pergunta do Wellington, que tem refluxo, e perguntou se ele poderia continuar tomando medicamento até chegar o dia da consulta. A ligação falhou e agora o doutor está de volta para continuar aqui com a gente. O senhor falava do omeprazol, não deu para compreender muito mais ali, doutor. Dá para continuar aí? Ô, Johnny, claro, é assim, curar o refluxo, resolver o sintoma do refluxo, aquele empazinado, aquela sensação de azia, aquilo não é difícil. Tem medicações e mais medicações, tem cirurgia para isso. A sacada não é como resolve, a sacada é por que está sendo causado. Então, o risco que ele toma, que ele tem de voltar a tomar a medicação sem diagnóstico, é atrás desses sintomas ter um trem grave. Aí ele fez o sintoma há 3 anos atrás por causa do refluxo simples, tomou omeprazol e melhorou. E dessa vez agora, não era um refluxo simples, ele abriu uma doença grave abdominal, ninguém sabe o que é, e como ele tomou omeprazol, ele mascarou isso. Então o ideal é passar no médico, porque tratar não é difícil, ele sabe disso, quando ele tomou o remédio, melhorou. A sacada é voltar na investigação para saber se de novo é um simples refluxo. Isso tem que fazer, gente, porque senão você mascara o único sintoma que a doença grave está te dando. Tomei o omeprazol, melhorei, daqui 3 anos desculpa que era um câncer gástrico. Então, o melhor de tudo é reinvestigar. Posso dar um exemplo pessoal aqui, para até tem a ver com o que o Wellington está falando. Eu sofro com refluxo também. Há um bom tempo eu já não tinha mais sintoma nenhum, estava dormindo muito bem. Ontem resolvi jantar por volta de 8h30 da noite e dormi. Meu Deus, foi uma noite conturbada demais. Não teve cura, de fato. Eu fiquei a noite inteira revirando na cama, aquela sensação horrorosa. Foi o hábito, né, que eu tinha abolido e ontem eu voltei a fazer o que eu não deveria, doutor. Então, Johnny, mas para você é menos mal. Você já linkou causa e efeito. Você já sabe que tem ausência de gravidade. Você já sabe que seu hábito mudou seu sintoma. Eu não sei se esse é o caso dele. Isso é uma relação ótima, super saudável. Faço besteira, tenho refluxo. Não faço, não tenho. Ótimo. Você cura com medidas comportamentais. Não precisa nem tomar os azóis da vida. Ótimo. A outra perspectiva é, estou com os mesmos hábitos que nunca me deram nada e começou a me dar, não toma omeprazol. Ou toma, mas marca para amanhã o médico, porque você pode estar diante de uma doença que está surgindo, entende? Claro. Doutor, só para a gente terminar aqui rapidinho, olha, a Paula está dizendo que é imunodeficiente primária, tem sinusite de repetição e ela faz a lavagem com soro com xilitol, um antibiótico natural, e está gostando muito. Diz que isso tem resolvido lá para ela. Ótimo, o xilitol para essas situações é mais ou menos o cranberry para quem tem as infecções de urina. Tem grandes ensaios randomizados, publicados no mundo, os estudos, viu gente, essa palavreada aí, os estudos científicos mostrando que tem um baita benefício? Não, mas na atividade corriqueira isso tem benefício, monstruoso. Então não faz mal absolutamente nenhum, é uma medicação quase que fitoterápica aí,
pode fazer uso. O que não pode fazer? Entrar com antibiótico quando fizer febre, gente. Ficar agarrado no trem do fitoterápico até amanhã cedo, fazendo febre e piorando dentro de casa. Mas para prevenção, para tratamentos mais corriqueiros, não faz mal nenhum. Doutor, obrigado, viu, pela participação hoje. Já estão chegando mais perguntas aqui que a gente pode deixar para a semana que vem. Pode ser? Esse e o santo do remédio que o menino pediu e eu esqueci, gente. Desculpa, mas na semana que vem tá na ponta da língua. Qual que é o nome do remédio? Vamos lá. Espirulina. Espirulina. Deixa comigo. Ó, já tem uma pergunta aqui também, ó. O que é CPK alto? Vamos responder O semana que vem. CPK alto é músculo quebrado, gente, mas vocês vão entender por que isso acontece. É legal, Bessa. É bonito o raciocínio. Pois é, vamos saber na semana que vem. Obrigado, doutor Henrique. Boa tarde. Tchau, gente. Vão com Deus. Boa tarde. Boa semana para todo mundo. Boa semana.